Em uma pacata cidade distante e costeira vive Hinako Yatose, uma estudante do ensino médio que mora sozinha e carrega um passado marcado pelo trauma da perda dos seus pais. O verão avança e com ele a solidão de Hinako se torna companhia constante. Certa tarde, Hinako se depara com Shiori Oumi, uma garota misteriosa com olhos que lembram o oceano, pele que brilha como escamas sob a luz dourada e um sorriso frio que contrasta com o cenário sereno da praia. Shiori revela que não é uma simples garota, mas uma sereia antiga, sedenta por aquilo que Hinako possui, seu corpo, sua carne e seu sangue. Por mais chocante que pareça, ela diz com suavidade: "Eu vim para te devorar". Hinako, perplexa, sente o medo de se misturar com a estranha fascinação. O corpo que ocupa, frágil e humano, tem um apelo irresistível para criaturas sobrenaturais. E Shiori, por ter esperado séculos, está disposta a proteger Hinako dos demais monstros que a perseguem até que seu sabor esteja no ápice. É uma promessa que desafia a vida e o desejo. A tranquilidade litorânea se transforma em palco de uma tensão que não se resolve em combate direto. Em vez disso, é olhar entre as duas que carrega o peso da situação. Hinako questionando seu valor, sua vontade de viver ou morrer, e Shiori embolsada entre predadora e protetora. A presença de Shiori anuncia que a vida de Hinako não será mais tranquila. O seu fim pode estar a caminho, mas talvez o recomeço também. Visualmente, o anime aposta nesse contraste intenso: a brisa do mar, o pôr do sol, o reflexo da água no rosto de Hinako, versus as escamas brilhantes e o sorriso gélido de Shiori. A trilha sonora sublinha cada batida emocional, cada silenciar, cada momento de dúvida. A adaptação está a cargo do estúdio Lynx, com estreia prevista para outubro de 2025. Essa é a introdução: duas vidas diferentes, uma predadora e uma presa. Mas quem está realmente em risco e quem vai acabar por depender de quem? A partir desse encontro, a história se desenrola entre proteção e consumição, desejo e sobrevivência. Após o encontro factício na praia, Hinako tenta seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido, vai à escola, trabalha meio período, volta para casa, mas a presença de Shiori Oumi se torna cada vez mais constante. A criatura, que se autodenomina como uma devoradora, aparece em sua janela, observa dormir, acompanha até o portão da escola como uma sombra silenciosa e inevitável. No início, Hinako sente um puro pavor, afinal, como alguém pode conviver com a certeza de que está sendo observada por alguém que um dia pretende devorá-la? Mas pouco a pouco, a convivência força o nascimento de algo estranho, um laço que vai além da razão. Shiori, apesar de sua natureza monstruosa, começa a demonstrar gestos sutis de humanidade, prepara o jantar, protege Hinako de outras criaturas do mar, cuida dela quando adoece. Essas pequenas ações criam confusão nos sentimentos de Hinako. O medo cede espaço à curiosidade, a curiosidade se transforma em afeto e o afeto começa a se confundir com o desejo. Enquanto o mar continua chamando, Shiori luta contra o próprio instinto. Ela foi criada para devorar humanos, para observar suas memórias e emoções, mas diante de Hinako algo muda. A simples ideia de matá-la passa a ser dolorosa. Shiori começa a sentir algo que, para uma criatura do mar, é quase um pecado: amor. O anime mergulha em tons poéticos e sombrios ao retratar essa dualidade: a fome e o amor, a vida e a morte. Hinako, que sempre se sentiu vazia desde a perda de seus pais, encontra em Shiori uma companhia improvável. E Shiori, que sobreviveu séculos em solidão, começa a entender o significado da fragilidade humana. Mas esse equilíbrio frágil não dura para sempre. Outras criaturas começam a emergir do mar, atraídas pela presença de Hinako. Elas enxergam em Shiori uma traidora, uma predadora que esqueceu seu propósito. A tensão aumenta. Hinako não apenas a presa de uma única devoradora, agora ela é o centro de uma caçada. Enquanto o perigo se aproxima, Shiori toma uma decisão: proteger Hinako a qualquer custo, mesmo que isso signifique enfrentar as próprias leis da sua espécie. Essa promessa, que deveria ser um pacto entre a caçadora e sua vítima, se transforma em um juramento silencioso do amor e sacrifício. Os episódios dessa fase fazem todos os momentos intensos: luta sob a chuva, diálogos cheios de confissão e culpa, olhares que dizem mais do que palavras. Hinako passa a ver Shiori não como um monstro, mas como alguém tão quebrada quanto ela. Duas almas presas entre mundos que não são aceitos. E à medida, o mar que se torna o mais violento e as forças do abismo se aproximam. Hinako começa a perceber que talvez o maior perigo não esteja em ser devorada, mas em perder o que ela aprendeu a amar. O clima muda completamente nessa última parte. O que antes era uma relação tensa e misteriosa entre Hinako e Shiori, agora se transforma em uma tragédia anunciada. As outras criaturas do mar finalmente emergem, figuras sombrias, deformadas com olhos que refletem o abismo. Elas vêm em busca de Shiori para puni-la por ter desafiado as regras do oceano. Afinal,
Uma devoradora que se recusa a se alimentar de humanos é vista como uma aberração entre aberrações. Shiori sabe que não há escapatória, ela tenta convencer Hinako a fugir, a deixá-la para trás, mas Hinako se recusa. Depois de tanto tempo vivendo cercada por perdas, ela não suportaria abandonar mais alguém. E é nesse ponto que o anime se torna ainda mais profundo. Não é apenas uma história de horror ou romance, mas uma reflexão sobre o que é amor em sua forma mais crua, a entrega total, mesmo diante do fim. As cenas finais são carregadas de simbolismo. O mar, que sempre foi uma força de destruição, passa a representar também o amor. Imprevisível, intenso e incontrolável. Hinako e Shiori lutam lado a lado contra as criaturas que emergem das profundezas. É uma sequência visualmente linda e dolorosa, a água tingida de vermelho, o brilho de sua lua refletindo nos olhos de Shiori, o som abafado do mar, misturado aos gritos e sussurros. No auge da batalha, Shiori percebe que não é apenas uma maneira de salvar Hinako, retornar ao oceano, mas para fazer isso ela precisa sacrificar algo, a própria forma humana, e com ela suas memórias, seus sentimentos e o laço que construiu com Hinako. Mesmo assim, ela sorri, pela primeira vez entende o significado do que é amar como humano. Antes de desaparecer nas ondas, Shiori toca no rosto de Hinako e diz apenas uma frase: "Mesmo que o mar me leve, lembra de mim toda vez que ouve o som das ondas." E então ela mergulha, o mar se acalma, o amanhecer chega, Hinako sozinha na praia observa o horizonte, ela chora, mas há algo diferente ao seu olhar. Uma paz melancólica, o vazio que sempre a acompanhou foi preenchido, ainda que de forma dolorosa. Ela entende que o amor de Shiori não foi uma maldição, mas uma salvação. O anime encerra com uma silenciosa Hinako, agora adulta, caminhando pela beira do mar. Ela escuta o som das ondas e por um breve instante jura ouvir uma voz chamando seu nome. No reflexo da água, um vislumbre de uma cauda azul desaparece e fim.